É isso. Para quem não me conhece ainda, eu sou Alan Correia, sou psicólogo, trabalho na Cognitiva Centro de Terapia aqui em Belo Horizonte. Com o confinamento, né, com o isolamento, a gente pensou de aproveitar esse tempo também e colocar à disposição também um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência. Então, temos feito uma série de lives e depois a gente mantém no YouTube para compartilhar aquela contribuição que a gente pode dar a partir da nossa experiência. E para essa live, particularmente, o Derek me intimou aqui a participar junto com os Jovens por um Mundo Unido, esse grande movimento aí internacional que essa semana está realizando uma iniciativa maravilhosa chamada Semana Mundo Unido. O Derek é acadêmico de medicina, está terminando esse ano, já tem boas batalhas aí pela frente se apresentando no horizonte, né? Se ele fala um pouquinho do projeto da Semana Mundo Unido. Exatamente, Alan. Então, né, eu sou o Derek, tenho 23 anos, estou morando atualmente em Petrópolis, cursando o último ano da faculdade, como o Alan disse. E esse é um projeto, né, para quem não conhece, assim, né, o que, que são os Jovens para o Mundo Unido, o que, que é a Semana Mundo Unido, né? Esse é um período que já existe, tem uns 25 anos, né? E que busca, na verdade, esse grande projeto, dar visibilidade a projetos e ações que transmitam a fraternidade no mundo, que queiram contribuir com uma cultura de fraternidade entre povos, entre pessoas, entre diferenças. Então, essa é uma pequena parte, né, de todo esse trabalho que tem sido feito. Temos, esse ano, está acontecendo virtualmente, por conta da situação que nos encontramos, e diversas iniciativas, né, ao longo dessa semana, de 1 a 7 de maio, estão ocorrendo no mundo inteiro para concretamente buscar levar essa ideia de fraternidade entre nós. Então, e aí conversando, né, com o Alan, a gente viu que esse poderia ser um tema interessante, não é isso, Alan? De trazer. Eu queria que você dissesse como nasceu a ideia do tema. Então, esse é um tema que tem sido muito novo, né? O tema em dependência, em pornografia, né? E é uma realidade que tem se apresentado cada vez mais, né? Por que isso? Porque é um fenômeno que tem acontecido. Muita gente ainda não conhece, ou não sabe, ou não ouve dizer sobre esse assunto, por certo tabu ainda. Mas ele está crescendo cada vez mais, né, o conhecimento dessa realidade. E como nessa realidade jovem, né, na minha experiência, na experiência de muitos que eu compartilho a vida, assim, isso está muito presente, né, esse tema, essa questão da sexualidade, em especial da pornografia, a gente viu que poderíamos trazer alguma luz para essa novidade, né? Algumas pessoas, especialistas que estão trabalhando no tema, têm dito que essa é uma nova epidemia, né? E realmente, se a gente for parar para pensar, até mesmo agora no momento de pandemia, eu estava vendo umas notícias que o consumo de pornografia duplicou, triplicou, que os sites aumentaram o fluxo enormemente, e realmente mostra como isso está enraizado, né? Começa a se enraizar assim na nossa cultura de forma silenciosa. A gente não fala tanto sobre. E é interessante como que surge essa ideia de dependência de pornografia, né? Porque é algo novo, é algo recente. Isso só começa com a pornografia de banda larga, né? Com esse conteúdo que a internet consegue oferecer ilimitadamente e de qualquer fonte que tenha conexão com a internet. Então, qualquer pessoa pode acessar fotos e sites e ter uma grande inundação desse conteúdo, né? Qualquer pessoa. E não à toa, a idade média, pelo que os especialistas estão dizendo, de contato com a pornografia está entre 11 e 13 anos. Então, pessoas muito jovens, né, estão sendo tomadas, né, com esse tipo de conteúdo, se apresentam com esse tipo de conteúdo e passam a ter esse hábito. Então, quais são as consequências disso? A gente não tinha tão claro como antes, mas agora que o tempo vai passando, a gente começa a ver. É interessante como que surgiu, né, como começou-se a perceber que a pornografia poderia trazer uma dependência, foi quando um especialista, né, nos Estados Unidos, Gary Wilson, o nome dele, ele é um neurocientista, tinha um blog na época com a esposa,
e que alguns jovens começaram a vir e trazer uma queixa estranha, que era de disfunção erétil. Ou seja, jovens tendo disfunção erétil, tendo problemas relacionados à sexualidade, por que que isso começou a acontecer? Quando ele começou a investigar, ele viu que esses jovens tinham em comum era na verdade um forte consumo de pornografia. E aí, quando eles começavam a deixar de usar, esses sintomas, que um deles é disfunção erétil, em algumas pessoas, começava a se reverter. E aí começou uma explosão de fóruns e de sites e de grupos em anonimatos de pessoas que buscavam ajuda, que estavam se interconectando para falar, não, eu também estou sentindo isso, eu também tive essa experiência, também está difícil para mim. E assim diversos sites, como por exemplo aqui no Brasil, a gente tem um fórum do site chamado Vício em Pornografia Como Parar. E ali as pessoas colocam seus relatos, dividem experiências, é algo bem experimental mesmo, né? E esses fóruns espontâneos começaram, então, a surgir, assim, mostrando a magnitude do problema. Sintomas, dificuldades de deixar o hábito, essas coisas novas acontecendo. E esse cientista começou a investigar. Mas essa realidade que eu queria fazer a pergunta para você, Alan, é uma realidade realmente presente assim, nos consultórios? Como que isso tem sido? Como que você viu esse surgimento desse tema, né, da pornografia? Eu gostei quando você me propôs o tema, Derek, porque a psicologia, de certa forma, sofreu um atraso para acordar em relação a isso, fruto talvez de uma carga de moralidade que o tema envolve, né? E que muitas vezes as pessoas, qualquer coisa que se comente, que se avalie, já soa como uma moralização da questão, e isso encontra resistência em muitos setores, né? Em muitas pessoas, dependendo da posição moral, ética de cada um. Mas o que aconteceu foi exatamente pelas consequências que se começou na clínica a observar. E uma delas, que é uma que me interessa muito, né, é a famosa procrastinação, que ninguém às vezes fala, mas é essa tendência natural da gente de não enfrentar as coisas difíceis, as coisas que exigem mais dedicação, mais tempo, e fugirmos para as coisas mais fáceis, né? Vem dentro do quadro da sociedade moderna, né? Conforme a facilitação vai acontecendo, conforme as pessoas conseguem, com muito mais facilidade, acesso a tantas coisas, aquela ideia também do esforço, ela vai sendo esquecida. Muitas vezes ela não é valorizada. Então, para ter uma ideia, né, a minha avó lá atrás, ela contava que, atrás são 100 anos, né? Ela contava que pequenininha já tinha que cuidar do gado, já tinha um monte de tarefas que ela tinha que se dedicar. Isso, por um lado, não é o que nós queremos, colocar as crianças para trabalhar, mas dava uma resiliência, né? Dava uma capacidade de aguentar a dificuldade. O excesso de facilitação criou em nós um hábito, né, de preferir sempre o mais fácil. E isso tem um custo também, porque nem tudo na vida é fácil. Acho que a gente experimenta isso logo que chega a uma certa idade, né? E a pornografia, ela facilitava isso. Quer dizer, em vez de eu me dedicar ao esforço do estudo, ao esforço do trabalho, a construir algum projeto que eu elegi como de valor, eu fujo para um prazer imediato. Então, a procrastinação cria uma grande frustração e, com isso, tem aparecido uma série de outros sintomas, né, outras queixas, como o próprio TDAH, a ansiedade social, depressão, problemas de concentração muito fortes, né, porque há um desgaste neurológico grande e dificuldades para o desempenho de uma maneira geral. Mas eu acho que a maior incidência disso aqui é no sentido de vida, porque, embora alguém diga que não sabe ainda para que vivemos, mas o fato é que cada um de nós tem um papel num grande mosaico. E se falta uma pedrinha, está faltando, né?
A gente, às vezes, intuitivamente percebe que tem algo que não está indo bem com a vida da gente, mas é porque a gente ainda não parou para fazer essa reflexão existencial e perguntar por que que estou aqui, ou para que estou aqui, né? A gente está vendo aqui com o isolamento a diferença que faz um ato generoso, um ato voluntário, de uma pessoa que se dispõe a ajudar alguém que está precisando. Então, inclusive na clínica, não é raro, né? Com a Renata a gente costuma fazer isso também, dar uma tarefa para o paciente de fazer algo por alguém, porque é uma verdadeira descoberta sentir-se útil. E esse sistema, esse aprisionamento, esse fechamento em si, que nós vamos agora explicar melhor, ele acaba evitando que você possa transcender, sair de si, né? Ir ao encontro do mundo e ao encontro do outro, já que desde pequenos ouvimos dizer que o homem é um ser social, mas esse tipo de problema tem nos fechado, né? Tem nos isolado, tem nos mantido muito sozinhos. E o homem sozinho, ele experimenta toda a fragilidade dele, toda a vulnerabilidade dele, que é o que ele mais quer evitar, né? Nós somos, nos sentimos amparados quando estamos juntos, quando estamos com os outros. Não, exatamente, né? Assim, e essa é uma questão também que tem sido levantada, né, por diversas pessoas e personalidades, né? Você veja, por exemplo, tem um ator muito famoso, é o Terry Crews, aquele o pai do Chris, né, do famoso daquele seriado, em que ele conta a experiência dele, né? Tem um vídeo no YouTube, depois a gente pode deixar o link aqui para o pessoal. E ele conta a experiência dele com a pornografia, né? Como afetou e como, né, na vida familiar, na vida que ele tinha de ator, na sua vida profissional. E é realmente assim, né? E sendo bem sincero também, né, a minha própria experiência também mostrou isso, né? Foi um hábito que, como as próprias pesquisas atestam, né, eu descobri desde jovem assim, eu tinha, sei lá, por volta de 12, 11 anos, e que fui aos poucos, né, sem perceber, naquela inocência, sendo dominado por isso, né, ficando aprisionado, incrustado com esse hábito tão forte, né? E não sabia bem o que fazer, né, não sabia o que estava acontecendo. E aconteceu que não somente eu, mas muitos amigos ao meu redor e pessoas que eu conhecia de todos os tipos, né? Principalmente os homens, mas também conheci meninas, mulheres que estavam enfrentando este problema e que a gente começou a parar e pensar, nossa, mas por que isso está acontecendo com a gente, né? Então, de repente, num certo momento dessa trajetória, a gente descobrimos algumas informações, diversos grupos, né, e cientistas, como a gente citou um pouquinho e vai falar um pouco mais, que abordaram isso de uma forma muito clara, de uma forma muito transparente, que, opa, me deu uma nova luz. Falar assim, nossa, né, isso não é um problema de personalidade, digamos assim, mas na verdade é realmente um forte hábito, uma dependência adquirida e que pode sim, né, ser revertida, né? Então, esse foi um trabalho, né, de entender que, opa, não, isso aqui é uma dependência, mas ela pode ser revertida. Então, como que a gente pode trabalhar? Uma conversa com um amigo meu foi muito interessante, que ele me perguntou assim, Derek, por que a pornografia poderia se encaixar, né, numa dependência se ela não é uma substância, né? Você pensa, sei lá, uma droga, tem alguma substância ali, um álcool, né, tem aquela substância. Por que a pornografia ela pode ter essa capacidade? E aí a gente precisa entender, né, que é tudo uma questão também cerebral, assim, né? O nosso cérebro, ele é uma estrutura muito eficiente e complexa. Ele é como uma grande rede de circuitos de neurônios, né, as células que são especializadas, e que nos fazem aprender e que são responsáveis por diversas funções no nosso corpo. Algumas por receber estímulos, por exemplo, a audição, outras por fazer estímulos, exemplo, fazer algum trabalho manual, tocar uma música e assim por diante. E dentre esses circuitos que nós temos no cérebro, um deles é bem interessante, que é o circuito de recompensa. Ele é responsável, né, por fazer a gente sentir essa satisfação do prazer e sentir que o nosso desejo foi saciado. Ele é um circuito bem primitivo, que a gente compartilha com os animais. É aquela velha história, né, de eu faço uma coisa boa, recebo com um certo prazer. Eu como uma comida gostosa, eu me sinto bem. E ele tem uma força principalmente com dois instintos, que é o sexual
e o da comida, né? Mas que ele também é tocado lá pelas substâncias, pelas drogas e assim por diante. Então, o que acontece? Quando uma pessoa vê pornografia, quando ela vê aquela imagem, o cérebro dela não sabe diferenciar do virtual e real. Aquele sistema é ativado, ele recebe um prazer, ele entende que ele está recebendo um prazer sexual, e, obviamente, aquela pessoa que está vendo a pornografia não vê somente a pornografia, né? Mas também tem o autoerotismo, né, que acaba vendo na masturbação, assim também. E isso tudo, todos esses estímulos, criam essa rede, como se fosse reforçando uma rede no cérebro de prazer. Opa, ele sabe onde ele pode conseguir prazer e sabe onde pode conseguir mais. E aí acaba, né, gerando esse circuito de prazer, reforçando esse circuito. Não é isso, Alan? Olha, Eric, a aula tá boa, estou gostando. É, exatamente. O que acontece? O grande problema é que isso começa, você falou aí, entre 11 e 12, mas também aos 10 anos já as crianças têm acesso. Outro dia um casal me falou do filho com 6 que estava explorando aquelas imagens diferentes que ele achou no celular, né? E o cérebro vem se formando. Então, na adolescência, ele ainda está formando um monte de conexões. E aquilo que se forma na adolescência fica mais forte. Então, quanto mais cedo a pessoa começa, mais forte fica gravado aquilo nela. Uma imagem plástica que eu gosto de usar é como um terreno onde choveu muito e a erosão criou sulcos, né? Então, a água, de tanto passar naquele mesmo caminho, aquilo ali ficou muito e profundamente marcado. Então, sempre que chover, vai cair naquela direção. Então, o nosso cérebro, quando ele se habitua a certos estímulos, quando aquele, não só o estímulo, mas qualquer coisa parecida com o estímulo que lembre ele, já ativa todo aquele circuito e você passa a viver uma realidade que está dentro do cérebro, não está fora. Então, isso a gente chama de sensibilização, né? É o período que eu estou criando essas redes. E depois que elas estão criadas, elas vão se reforçando cada vez que eu entro no comportamento. Quer dizer, a rede me empurra para o comportamento e o comportamento reforça a rede. Então, é um ciclo vicioso. E você falou, por exemplo, também dos canais por onde entra. Pode ser pelo ouvido, pelos olhos, pelo tato, né? Então, a prática da masturbação, o que você ouve, né? Os sons, o que você está vendo, tudo isso vai aumentando. São mais canais, são mais regiões do cérebro que estão sendo formadas com esse circuito, né? Não estamos falando aqui, a nossa ideia é explicar bem o que acontece para a gente não trabalhar isso como um tabu. Você ainda agora falou, por exemplo, da dificuldade de falar sobre o assunto, né? Isso é reflexo também. Por exemplo, na psicologia, vamos falar de tabu um pouquinho aqui, que eu acho que ajuda, né? Na psicologia, no início do século passado, religião era tabu, né? Então, não se fala mais de religião na psicologia. Com o passar dos anos, a gente vem descobrindo que a força espiritual da pessoa é uma componente que coopera também, que pode ajudar, como pode prejudicar no psiquismo. Então, é um valor que tem que ser inserido nesse trabalho. E hoje a moderna psicologia também considera e estuda profundamente a influência da espiritualidade, não tanto da religião, mas daquilo que a pessoa acredita, no transcendente. Que vai ser super importante, né, assim, nessa parte também de recuperação. Uma coisa que eu achei muito interessante foi de descobrir um efeito. Mas por que então as imagens antes de pornografia, por exemplo, uma revista Playboy ou um DVD que se comprava com mais dificuldade, não tinha essa capacidade viciante que tem hoje? A pornografia em HD, em 4K, liberada completamente. Um cientista, né, o Dr. Frank, lá em 1955, ele fez um experimento muito bacana. Ele colocou um rato, né, pegou um ratinho macho e botou uma ratinha fêmea. E aí, nesse experimento, ele colocava a cada momento esse ratinho macho para ter relações com a fêmea. E toda vez com a mesma fêmea. Ele via que a excitação do rato ia diminuindo. Ele ia demorando mais tempo para chegar lá nos finalmente.
Mas quando ele fazia a mesma coisa, pegava um rato macho, mas cada vez que ele fosse colocar, ele botava uma fêmea diferente, ele via que o rato conseguia sempre atingir com rapidez esse auge do prazer com aquela fêmea nova. E aí a gente começou a entender, né, os cientistas começaram a entender que a novidade ela tem um poder muito forte sobre o sistema de recompensa, sobre o sistema de prazer. Não à toa a gente gosta muito do Instagram, por exemplo, né? Cada vez a gente vê fotos novas, vídeos novos, por isso a gente fica muito preso. Porque esse efeito, chamado efeito Coolidge, nos dá uma sensação boa, né, de estar sempre procurando coisas maiores. E a pornografia de HD, né, ela tem essa capacidade de nos oferecer um mundo todo ali. Por isso também é muito comum nos usuários, o usuário começar com um grau de pornografia, um determinado tema, ele meio que se cansar daquilo, ele não receber mais estímulos e começar a avançar. Porque a novidade, ele precisa ser chocado por alguma coisa para receber novamente aquele estímulo de prazer. Isso é uma grande crise assim nas pessoas que enfrentam, a gente vê nos fóruns, né, falando, caramba, eu progredi para tipos de pornografia que eu achava asqueroso antes, né? Mas que realmente não é uma questão da personalidade corrompida, alguma coisa desviada nesse sentido, mas é realmente um efeito cerebral que está procurando esse prazer. Mas uma outra coisa acontece, né? Que a partir do momento que ele está sensibilizado e recebendo muito estímulo, chega num determinado momento que o cérebro tenta se proteger e aí ele passa por um processo de dessensibilização, né? Ou seja, antes o prazer, um vídeo dava X prazer. Agora ele não dá só metade, ou dá menos da metade. Então, é como se fosse alguém gritando no seu ouvido e você tenta tapar os ouvidos para não ouvir aquele barulho muito alto. O cérebro ele começa a trabalhar dessa forma. E aí esse processo de sensibilização, ele é muito importante, né, para firmar na pessoa esse ciclo vicioso. Porque ele acaba procurando cada vez mais, mas sentindo cada vez menos. Então, essa é Aqui está a importância da informação, porque compreender o que está acontecendo com a gente ajuda muito a tirar aquelas ideias, como você ainda há pouco falou, né? A pessoa começa a achar que ela tem uma tara, ela tem alguma coisa diferente, mas na verdade é um processo que o cérebro está sofrendo pela quantidade absurda de informação, né? Há quem diga, por exemplo, que em 10 minutos de pornografia você vê mais cenas, mais mulheres, mais exposição, mais cenas de sexo do que teus antepassados todos, sem dúvida. durante a vida deles. Quer dizer, algo totalmente novo para o nosso cérebro. Então, compreender isso é muito importante para a gente saber que escolha que a gente quer fazer, porque o nosso biológico e psicológico é aquele que é, né? Então, ele tem também as suas leis e quando elas são superadas demais, são desrespeitadas demais, tem consequências. Não, exatamente, né? E aí você vê que isso é o paradoxo do vício, né? Que a pessoa... Mas a minha curiosidade é essa, depois que marcou o cérebro, tem esses caminhos tão marcados, tão fortes, como é que faz para sair disso? Com certeza, é um grande desafio, né? Assim, porque quando reforça esse caminho, existe também um certo prejuízo numa outra área, né? Que é a região pré-frontal do cérebro, né? Os cientistas, eles observaram, e acabava que essa é uma região responsável pelo pensamento complexo, pela personalidade e, muito importante, pela tomada de decisão. Então, quando essa região ela fica comprometida por conta de estar reforçando, estimulando outras regiões, que é aquela do vício, acaba que a pessoa ela tem uma perda do governo de si, né? Ela acaba sentindo essa falta de controle, falta de capacidade de tomar decisões. Então ela não consegue ter esse esforço. Esse é o grande drama da pessoa que se torna dependente, né? Ela vê aquilo ali que está acontecendo com ela, os sintomas negativos e tudo aquilo, mas não consegue deixar de lado esse hábito. Então ela passa a ficar nessa frustração, né? Então, Porque conforme vai diminuindo a intensidade da excitação, quer dizer, com a mesma mensagem eu já não consigo o mesmo prazer.
Então, isso vai aumentando, vai crescendo e chega a hora que você não se satisfaz mais, né? Ou tem que ficar, às vezes, uma noite inteira virando, uma, duas noites, aí a alimentação salta e aí a desorganização da tua vida já ficou bem marcada. Com aquela dificuldade de exprimir isso, de contar isso para alguém como se fosse, talvez, eu sou a única pessoa no mundo que tem esse problema, né? Parece que há essa ideia, por causa do esconder o sexo como uma coisa que não faz parte da vida da gente, a pessoa fica muito sozinha e muito perdida. Assim. E aí vem a depressão, vem o desânimo, vem tentativas de suicídio, vem todas as consequências do não acreditar que se pode sair desse círculo vicioso. Pois é, um ponto assim, interessante, né? É porque esse mesmo sistema de recompensa que dá prazer, né, nesse objeto de desejo, que por acaso foi a pornografia, mas que, por exemplo, no alcoólatra é o álcool, é o mesmo sistema que funciona para aos outros pequenos prazeres da vida. Então é muito comum a pessoa começar a perder prazeres, sei lá, ela gostava de ler livros, gostava de estar com os amigos, começa a ficar um pouco mais isolada, começa, né, a ter problemas de sono, a se sentir mais envergonhada, a se sentir mais, né, incapacitada de fazer as coisas, de perder Parece que a vida está fluindo e ela não consegue agarrar a vida, assim, né? Ela sente essas capacidades dela muito baixas, né? E era algo que eu realmente pude experimentar, né? Essa baixa autoestima, essa falta de uma confiança, né? Por conta de toda essa consequência que acabava gerando por conta do vício. A idealização também é uma das consequências, né, da pornografia, que dá esse prejuízo na relação com os pequenos prazeres. Por exemplo, a pessoa assiste cenas que são editadas, que são produzidas por artistas e que trabalham nisso aqui para impressionar. Então, existem coisas assim absurdas, né? Padrões de satisfação, de prazer, de gozo, que não existem na vida real. Então, é normal você ouvir alguém viciado em pornografia dizer que já está com a namorada, está se tornando entediante, né? Porque não há graça nas pequenas coisas da vida, que são aquelas que dão Sim. gosto de viver. Né? Ninguém pode viver intensamente 24 horas por dia. Exatamente, né? Então, para resumir esse quadro, assim, para as pessoas que estão se perguntando, né, puxa, como ver, como entender essa questão da dependência, né? Existem umas características que são comuns ao dependente, né? Não são todas as pessoas que consomem pornografia ou que já usaram que vão se tornar dependentes. Mas existem algumas características que são comuns àquelas que se tornaram dependentes. E são três principais. Uma é uma busca cada vez maior pelo objeto de prazer. Então, nesse caso, é a pornografia, né? Mas poderia a gente comparar, por exemplo, com uma pessoa viciada em cocaína. Ela passa de uma pequena quantidade e cada vez mais ela está consumindo maiores quantidades. Dois, ela percebe que ela tem uma impossibilidade de parar. Ou ela já tentou parar, não, a partir de hoje eu não uso mais. Às vezes ela não percebe, ela fica querendo se convencer que ela para quando quiser. Isso é muito comum. Exatamente. Eu até desafio, passa 15 dias sem, vamos ver. Porque é para ajudar a própria pessoa, não é para me agradar, né? Sim, sim, exatamente, né? Esse é um bom teste, porque essa impossibilidade de parar é uma característica. Ela está consumindo muito, não consegue parar. E a terceira coisa é que ela nota que existem prejuízos na vida dela. Como a gente disse lá no início, né? Os jovens começaram a ver disfunções sexuais, a perda de interesse na namorada, como você disse, ou no cônjuge e assim por diante. Prejuízo na vida acadêmica ou profissional, não tem mais o interesse, não tem a mesma garra. Ou então pensamentos, né, que chegam a pensamentos mesmo suicidas, assim, né? Muitos relatos de pessoas com pensamentos suicidas, né? Mas, então essas são as grandes três características. Busca sempre maior, uma impossibilidade de parar e percebe que tem prejuízo na vida por conta dessa dependência. Aqui eu queria frisar, Derek, que eu considero o maior problema, talvez, nos relacionamentos, né? Porque a pessoa está sempre dizendo, eu não sou amada, eu não sou amada, não me amam, não me querem, mas é porque a seta está sempre voltada para si, né?
A gente, na psicoterapia, a gente procura sempre fazer a pessoa voltar a seta para fora. Quer dizer, o que que eu posso fazer pelos outros? Sim, A quem eu posso amar? Quer dizer, essa é uma revolução que começa de mim para fora, não de fora para dentro, né? Eu posso ficar com aquele discurso, meus pais não me amaram, não fui bem aceito quando era pequeno, não fui bem acolhido na família, que é um sofrimento, sem dúvida. Mas eu tenho na minha mão a minha história. Então, faz parte da. É importante para cada um de nós saber que eu é que sou responsável pela minha vida, né? Então, eu compreendo o que eu passei, a dificuldade que eu tenho, até para sair desse circuito de aprisionamento que a gente está falando, é importante saber que a primeira decisão é sua, não é de ninguém de fora. Até queria recomendar, não usem esses critérios para jogar na cara de alguém que está precisando ser ajudado, né? Os critérios são para cada um tomar consciência de si e procurar ajuda, né? Mas não para a gente aumentar o distanciamento entre nós. A gente quer criar mais vínculos. exatamente, né? E assim, e a partir daí, e o interessante de notar, né, é que esse é o primeiro passo, né, o de reconhecimento, mas que o mesmo princípio, né, que levou a pessoa a ficar viciada, que é essa capacidade do cérebro de se remodelar, é o mesmo princípio que também vai ajudar a pessoa a sair do vício, né? Isso é bem interessante, porque assim como aquele caminho foi reforçado no começo, ele começa a diminuir, a definhar, conforme a pessoa abandona esse hábito. Mas, então, quais são esses princípios, assim, né, que a gente nota, que tem características nos fóruns, nas pessoas que estão tentando? O primeiro princípio é, com certeza, a abstinência, né? É cortar toda a relação que a pessoa tem com o material pornográfico, sejam contas em sites, seja, não sei, né, nas redes sociais, em grupos de WhatsApp. A pessoa precisa ficar completamente livre de tudo aquilo que possa levar ela a realmente ter contato com isso. E até mesmo com aquilo que a gente chama de gatilhos, né? Que são, digamos assim, ou coisas ou determinados pontos que levam a pessoa a pensar em pornografia. Então, algumas pessoas ficam fora das redes sociais, por exemplo, por quê? Porque acaba vendo algumas imagens que não são explícitas, mas que, puxa, lembram alguma coisa, né? E aí aquele desejo vem forte, todo o sistema cerebral, né, funcionando ali, pedindo para que ela procure de novo pornografia. Então, esse é um dos princípios bem importantes, né? De cortar toda a Na relação. psicologia cognitiva, a gente usa, quando a pessoa quer sair do ciclo vicioso do vício, e pode ser também um vício alimentar, pode ser um vício de uma droga qualquer, a gente ter cuidado com as chamadas frases permissivas. É aquela famosa frase que diz só mais essa vez, né? Uma vez só a mais não tem problema. Ou então, segunda-feira eu vou começar, né? Então, todas essas pequenas frases que a gente às vezes usa automaticamente e nem se dá conta, elas vão deixando para depois uma decisão que quanto mais tarde eu tomo, mais difícil fica, mais trabalho eu vou ter, né? Então, eu costumo dizer assim, é muito ruim eu sair de um problema dizendo assim, eu não quero isso. É uma frase que eu tenho que dizer. Mas eu preciso dizer também o que eu quero, Sim. né? O problema não é tanto o que eu não quero, mas o que é que eu quero. Quer dizer, eu estou deixando isso aqui para encaminhar minha vida para um futuro, para uma meta que vale a pena. Eu estou deixando isso aqui porque eu quero construir a minha carreira, a minha vida, a minha família futura. Eu estou deixando isso aqui porque eu quero oferecer às pessoas que confiam em mim uma resposta ao amor que dedicaram a mim, né? Eu quero sair porque por tantas outras metas, né? E que ganha muita importância construir um projetinho de vida, né? E as pessoas podem ser ajudadas por aqueles que nos conhecem, por um especialista também, para construir um projeto onde eu quero chegar. Porque eu tendo para onde ir, fica mais fácil deixar alguma coisa para trás. Mas se eu tiver com um vazio, eu vou sempre tentar preencher com alguma coisa que muitas vezes não preenche, aumenta ainda mais o vazio. E para isso precisa um pouco de organização e disciplina. E um livro famoso que eu falei na última live é Arrume Sua Cama.
do William McRaven, né? Um livro americano que bombou aí no New York Times. Ele faz uma reflexão que desde pequeno ele aprendeu a ser muito organizado, porque era da Marinha, e ele, a forma tinha que ficar impecável, né? E depois ele faz, já na vida adulta, ele faz uma reflexão que esse começar bem o dia ajudou ele a organizar a vida dele e atingir os objetivos dele. Então, eu diria assim, é possível atingir seus objetivos, mas a gente precisa começar, e não é fácil. Coisa fácil não dá prazer. Dá escravidão, que é o que a gente está vendo aí. Sim, é verdade, assim, né? Isso realmente, né? E com toda essa dificuldade que a pessoa sente, um dos pontos importantes e que na minha vida também foi essencial, eu diria, é criar essa rede de boas relações, né? Ou seja, amigos, grupos terapêuticos, fazer uma boa psicoterapia, né? Ter um bom acompanhamento, para poder realmente organizar, ter relações saudáveis e pessoas com quem você possa contar, né? Fica mais fácil, sim, você ter uma pessoa com quem você possa falar desse assunto abertamente, que não vá te julgar, que não vá ter, que entenda esse assunto e que possa te ajudar de alguma forma, né? Então, eu tenho muitas experiências assim com alguns amigos, né, que começaram a me contar suas histórias e eu também com a minha história podendo ajudar eles e a gente foi caminhando assim, né, juntos nessa reabilitação. E uma outra coisa interessante, né, e que tem sido muito falado a partir dos grupos terapêuticos, e que cheguei a ver também no congresso de psiquiatria que eu participei no ano passado, foi que as pessoas que encontravam, né, valores para realizar, elas conseguiam se dar muito melhor nesse processo de reabilitação. O que a gente quer dizer isso com valores, né? Ela quer dizer, por exemplo, naquele grupo de Alcoólicos Anônimos, eles têm 12 princípios. E num deles, eles colocam, né, por exemplo, a confiança numa força interior ou a confiança numa força superior, que cada um pode chamar como for, e que isso auxilia, né, a pessoa a transcender a si mesma. É aquilo que você falou, não ficar presa em si, mas querer realizar algo na vida, né? Querer realmente servir alguma coisa, criar algo de bom, formar alguma coisa positiva no mundo, né? E isso é esse estado de espírito, ou então um outro nome que poderia ser usado, essa espiritualidade, né? Também serve e auxilia muito as pessoas. Então as taxas de recaída são menores, as taxas de sucesso são maiores e assim por diante. Isso tem sido realmente muito importante, né? Como uma grande novidade. Esse é um reconhecimento que tem sido feito no mundo científico também do valor da espiritualidade, né? Os valores da pessoa, né? Aquelas que ela realmente cultiva, que são tipicamente humanos. Nesses últimos anos, isso tem vindo à tona com pesquisas, inclusive, para recuperação da saúde física, né, no internados em hospitais, para enfrentamento da velhice e para tantos outros. É uma força que o ser humano tem, a psicologia positiva tem valorizado muito também, e que a gente tinha deixado um pouco de lado, né, na hipervalorização só dos bens materiais, né, da tecnologia, da ciência que resolve tudo. Então, eu acho que a gente está caminhando para um equilíbrio de novo. A humanidade sempre fez esse movimento pendular, né? Ela sai de um extremo e vai para o outro. Vamos ver se nessa passagem a gente fica pelo meio, que é aí que... Exatamente, né? E assim, para deixar uma imagem para o pessoal que está nos ouvindo também, que muito me ajudou, né? É uma imagem que eu, como uma pessoa cristã, religiosa, eu pude tirar da Bíblia, né? Mas que eu acho que serve como uma metáfora para essa caminhada. E aí eu queria compartilhar aqui com vocês também, né? E eu tirei essa metáfora tirada lá do livro do Êxodo, do Antigo Testamento, quem conhece as escrituras, né, judaico-cristãs. E ela conta, ou então quem já viu, por exemplo, aquele filme O Príncipe do Egito, sabe mais ou menos que história é essa, a história de Moisés tirando o povo do Egito. E o que acontecia naquele momento, né? Você tinha o povo hebreu sendo oprimido pelos egípcios, em especial pelo faraó, cada vez mais, num processo de opressão cada vez maior. E num determinado momento, então, a figura de Deus, né,
ele chama Moisés e pede para tirar o povo daquela escravidão e levar para uma terra de liberdade, uma terra prometida. E nesse processo, eles têm que passar pelo Mar Vermelho, atravessar o deserto e receber instruções, né, para que eles se formassem como um povo. Isso ficou muito interessante para mim, comparar dessa forma todo esse processo, porque é um processo difícil, né? Assim, falar aqui de tudo isso que a gente está falando é muito simples, é fácil na teoria. Mas quando vai para a prática é duro, é difícil. Então, é como se realmente a pessoa estivesse sendo oprimida, né? Ali, sendo escravizada. E ela tem que passar por um mar vermelho, tem que dar um passo que parecia impossível, que era atravessar o mar com o povo todo, com os egípcios atrás, correndo atrás deles. Mas eles dão esse passo, né? E atravessam o mar e vão para o deserto. Isso significa o primeiro passo da pessoa, que ela aceita cortar todas as relações com o objeto do vício. Ou seja, todo o conteúdo pornográfico, tudo aquilo que pode levar ela à pornografia. Depois, esse povo ele passa pelo deserto, tem que passar, eles atravessam o deserto durante um longo tempo. Isso fica bem similar ao processo de abstinência que a pessoa tem que passar, que é um doloroso, né? Porque como o cérebro dela está acostumado com muito prazer, quando ela não recebe aquele muito prazer, as outras coisas parecem que não dão tanta alegria assim quanto a pornografia. Mas que na verdade é só um tempo que essa pessoa precisa sentir essa certa abstinência e que ela vai recuperando a capacidade de sentir prazer nas pequenas coisas e no dia a dia, né? A motivação. E um terceiro ponto que acontece com esse povo que está no Egito é que conta-nos a história que, num determinado momento, Deus dá a tábua da lei, né, os 10 mandamentos para Moisés. Isso pode significar para a gente essa ideia que você falou muito bem, da pessoa buscar positivamente descobrir quem ela é, né, aceitar os seus valores, formar essa nova organização e disciplina de vida para ela assumir o que ela quer realmente da vida, né? E não simplesmente ficar atrás com aqueles mesmos hábitos, com aquela velha segurança que esse hábito pode causar, mas que na verdade está só atrapalhando, está só oprimindo. Então ela passa por esse processo até chegar à liberdade. A imagem é maravilhosa, Derek, porque o cérebro da gente trabalha muito com metáfora. Então, usar uma metáfora para explicar alguma coisa e esses passos para a recuperação precisa primeiro de uma grande humildade, né? Reconhecer que nós não somos tão poderosos quanto pensamos, né? Depois, a persistência, o recomeçar. Você, na imagem do deserto, tinha uma previsão inicial de 40 dias para atravessar o deserto, que levaram 40 anos, né? Porque se fracassou, se errou, se encontrou obstáculos, mas não se desistiu, se perseguiu aquela meta. Então, eu acho que a gente, para sair dessa, tem que pensar assim, é o que eu quero, né? E há um discurso grande hoje em dia de dizer, eu não vou dar conta. Isso não é verdade, né? Eu até brinco, você tem uma orelha a menos, um olho a menos, mas mesmo assim, quem tem a menos compensa com outros sentidos e consegue se superar. É típico do ser humano se superar. Então, vamos procurar ajuda, vamos procurar o amigo do lado, a família, as pessoas que nos amam, né? Para nos ajudar a dar um passo importante e não deixar que a vida passe em vão. Aí vamos perder tempo, não vamos mais perder tempo. Mesmo se estamos em casa, se estamos isolados, né? Podemos aqui reforçar os nossos vínculos. A internet está aí para nos ajudar também nisso. Exatamente. Então, aumentar essa conexão. Então, eu acho que a gente cumpriu um pouco tudo, né, Derek? Pelo sim, menos o que nós tínhamos nos proposto. com certeza. Eu estava vendo aqui que o pessoal, né, está interagindo bastante. Tem algumas perguntas, algumas questões assim que eu acredito que possamos responder. Estão perguntando assim: esses estudos são atuais e existe alguma relação do vício em pornografia com o vício em outras drogas? Bom, é interessante notar, né, que esses estudos são muito atuais, assim, porque a pornografia ela só começa, né, a partir da banda larga, então lá dos anos 2000, 2000 e pouco, e cada vez mais tem surgindo, né, esses assuntos. E já tem alguns estudos comparando, tem até um documentário
que depois a gente pode deixar disponível aqui para vocês, em que ele compara que as mesmas regiões cerebrais que são afetadas pelo álcool e pela cocaína também são estimuladas com o uso de pornografia. Então, naquele que é dependente, naquela pessoa que é dependente em pornografia, acaba também sendo estimulada as mesmas regiões cerebrais. Então, de certa forma, sim, é bem comparável, né, essas dependências. Derek, a Marisa perguntou aqui, será que o estresse do dia a dia fazem com que as pessoas busquem o prazer, neste caso, o prazer imediato, fácil, e que pode ser buscado a qualquer hora? Eu acho uma pergunta excelente, porque de estresse nós vivemos, né? Existe até um TED muito interessante de uma psicóloga falando que o estresse pode ser usado a seu favor também. Quando a gente falou de disciplina, de organização, de arrumar a cama, a gente está falando também de uma vida mais equilibrada, né? Então, às vezes nós queremos responder e atender a tudo. Vale a pena ter um certo equilíbrio. Uma das coisas que a gente faz na terapia cognitiva é ver o quadro horário semanal da pessoa, mensal, anual, e ver se ela está contemplando também coisas que tem para ver, um hobby, uma atividade física. Quer dizer, não é só trabalho, não é só casa, não é só problema. Eu tenho que encontrar um equilíbrio, porque esse excesso também, essa sobrecarga que a Marisa nos deu aqui, ela vai também abrir portas para isso aqui. Você buscar uma satisfação rápida e que parece ser uma saída, eu vou só relaxar, né? Sim. E às vezes não é o que me descansou, porque depois do descanso eu tenho que estar descansado. Se eu estiver mais cansado ainda, não funcionou. Então eu não me engane, né? Boa pergunta, Marisa. Obrigado. Uma outra pergunta que temos aqui também é assim, alguma maneira de se consumir conteúdo pornográfico de forma saudável? E essa é uma pergunta realmente interessante, assim, importante, porque, obviamente, como a gente citou, nem todas as pessoas que vão utilizar a pornografia, que vão ter contato com esse conteúdo, se tornarão dependentes, realmente, né? É lógico que as escolhas de uma pessoa fazem parte da sua própria consciência, né? Consciência, essa palavra assim meio mística, que não se usa muito, mas o fato é que nós temos um discernimento profundo que quando nós paramos realmente para escutar se estamos indo para onde gostaríamos de ir, a gente acaba tendo uma percepção da nossa situação. Eu até brinco, digo, imagina que você está no teto olhando para você, né? E fazendo uma avaliação das suas ações, de onde você está querendo chegar, quais são os seus objetivos. Então, essa pergunta aqui, eu diria assim, pode se consumir de forma saudável? Eu daria um incentivo melhor para construir esse encontro com o outro, né? Eu digo, vou investir as minhas energias para criar a habilidade de construir conexões com as pessoas, porque as pesquisas têm mostrado que as pessoas mais felizes, as pessoas mais saudáveis, são aquelas que constroem criar vínculos sociais saudáveis, de confiança recíproca, de amizade. Eu diria assim, uma boa inserção no tecido social nos dá uma satisfação e uma promessa de futuro muito mais agradável. Se, na minha livre escolha, eu quero frequentar uma pornografia, ela é brincar com fogo. Os meus circuitos vão funcionar. Cada um vai ter que escolher, cada um é livre para fazer com a sua vida aquilo que achar que vale a pena. O importante é estar bem informado para fazer um discernimento de onde investir suas energias. Mas fica uma reflexão que eu gostaria de trazer também, a partir de um documentário que um grupo americano chamado Fight the New Drug, ou seja, lute contra a nova droga. Esse grupo, ele luta, né, ele se empenha em mostrar uma série de consequências que a pornografia tem trazido para a sociedade. Então, a gente aqui citou bastante a parte individual, a parte dos relacionamentos, mas existem também a nível social esses problemas, né? Porque como que a gente pode ter certeza dos efeitos do consumo em massa, em larga escala, por essa nova geração que está surgindo, e quais são os efeitos que isso vão trazer? Nessa objetificação da pessoa, nesse tipo de pensamento que é um pensamento
quase obsessivo, né, pela questão sexual. O que isso pode trazer de consequências para a sociedade de uma forma geral. E aí, eles fizeram um documentário em 3 episódios. Eu peço desculpas porque ele é um documentário grátis, mas só há legendas em inglês ou português, ou espanhol. Ainda não temos traduzido em português. Mas ele divide nessas 3 partes. E aí seria um primeiro episódio falando do cérebro, brain, que é essa consequência individual, com vários relatos e estudos. Depois o heart, que é o coração, e aí é a consequência nos relacionamentos. Depois é world, ou mundo, ou seja, quais são as consequências no mundo. E existem já estudos e grupos mostrando como a pornografia possui redes muito cruéis, assim, muito realmente horríveis, né, de se pensar, como, por exemplo, de tráfico humano, de pedofilia. Vira e mexe a gente vê notícias nesse sentido, né, de redes de pornografia infantil, né, e todas essas coisas. Então, existem consequências sérias, né? E aqui a gente quer trazer essa reflexão na Semana Mundo Unido exatamente por isso, para pensar no mundo que a gente quer essa fraternidade, né? Existe um lugar para esse tipo de objetificação? Existe um lugar para esse tipo de indústria que explora enormemente as pessoas, né? Explora sexualmente e depois joga fora realmente, né? Tem um documentário no Netflix, se vocês quiserem ver, Hot Girls Wanted. E aí mostra a realidade de jovens que quiseram buscar, né? Não, eu vou tentar essa carreira de atriz nesse tipo de indústria, e como é duro e como é desumano assim, o tratamento que elas recebem. Então, realmente, fica essa reflexão, né? Os próprios usuários reconhecem que começam a ver imagens absurdas, né? Principalmente em relação à figura da mulher, que ela é tratada realmente como um objeto, como uma coisa, como algo totalmente inanimado quase, que não é humano. E o usuário está frequentando aquilo ali e não está conseguindo sair, aquilo ali vai criando uma crise em si mesmo, né? Um conflito grande. Mas é também a porta para tantos absurdos. Eu vejo, às vezes, a mídia noticiar um abuso de uma criança e coisas parecidas e não vai a fundo nas raízes da questão, né? Fica só aquele Exatamente. fundo. Como é que a pessoa pôde fazer isso? Como se não Uhum. tivesse toda uma história aí atrás. O Emanuel pergunta se, como é uma droga, se não existiriam também casos de internamento. Existem grupos de tratamento, né? Tratamento sério, que leva tempo, mas também, dependendo das consequências, como pode levar a uma depressão profunda, pode levar a outros transtornos, não está afastada a possibilidade de um internamento por causa disso. Eu, particularmente, aqui não tenho presente um exemplo para te dizer. Eu também não vi assim exatamente nenhum caso de internamento, mas nos sites que a gente vai deixar, né, o pessoal dos Jovens por um Mundo Unido, a gente vai deixar uma postagem para quem quiser acompanhar, quem quiser aprofundar nesse assunto, porque aqui foi só uma pincelada realmente, né, uma boa conversa para trazer à luz esse assunto. Mas existem os sites que a gente citou, que eu vou deixar aqui, palestras também, né, que estão disponíveis no YouTube para as pessoas pesquisarem, para as pessoas se aprofundarem, e ali você descobre formas de ajudar as pessoas, formas de se ajudar, formas também de conhecer o assunto e divulgar. E é muito interessante esse grande movimento que tem ocorrido. Um dos lemas de um dos grupos que eu falei aqui, citei, era Porn Kills Love, ou seja, o pornô mata o amor. Né? Nesse sentido, realmente, de que é uma escolha da pessoa ela decidir-se, né, por algo mais humano do que simplesmente objeto de prazer, né? O Derek, há algumas perguntas aqui, já estão no nosso tempo, né? Mas algumas perguntas sobre pais e filhos, como fazer, né? Algumas perguntas aqui do Luiz Henrique, da Fábio. Eu diria assim, precisamos pensar no assunto. Perguntaram também se é uma coisa atual, se são pesquisas atuais. Pensem nisso, que da banda larga para cá, isso tem se escancarado, né? Nos nossos celulares, no nosso... E os nossos adolescentes aí de 10 anos aos 20, né, nessa faixa aqui, eles estão se alimentando disso com muita frequência. As pesquisas mostram, foram fazer uma pesquisa numa universidade e não encontraram o grupo de controle, quer dizer, o grupo que não usa. Não conseguiram formar um grupo que não usa. Estão fazendo agora com os que se recuperaram, né?
porque queriam um grupo de pessoas que totalmente livres da pornografia. Então, talvez o primeiro lugar é abrir espaço para conversa. Mas aquela conversa respeitosa, né? Aquela conversa que sabe que todos nós somos também falíveis, todos nós podemos cair numa armadilha num certo momento e poder conversar com isso com tranquilidade, né? Superar talvez essa dificuldade que nós temos de conversar sobre sexo, né? Que faz parte da vida humana, que é um dos aspectos talvez mais bonitos da vida de uma pessoa. Não, sem dúvida, né? E acho que realmente é isso, assim, né? O primeiro passo para ajudar ou para como descobrir, acho também que essa informação, isso é importante, também na minha trajetória foi importante, descobrir o que é esse problema e depois de ver quais são esses meios, né? Sejam os meios terapêuticos, sejam os fóruns, seja uma boa conversa com um amigo e assim por diante, né? Cada um, com certeza, na sua realidade pode encontrar uma forma de viver bem esse processo de reabilitação, só lembrando que é possível, né? E uma grande massa de pessoas já estão conseguindo, já estão vendo diversos benefícios na própria vida, uma melhor autoconfiança, melhores desempenhos, uma memória mais aguçada, uma alegria mais fácil de estar com os amigos, de estar com os outros. Então, né, tá disposto a isso, né? Assim, abrir mão de um velho hábito simplesmente não é só por isso, né? Mas é realmente, como naquela metáfora, por uma terra prometida, né? Por uma terra de liberdade. Há uma pergunta aqui, estão pedindo mais 5 minutinhos aqui, Derek, eu acho que a gente pode caminhar mais 5 minutos. Uma outra pergunta, se a pornografia está com violência doméstica, dentro daquilo que o Derek falou também, é um crescente, né? Você vai crescendo, você vai vendo exemplos, você vai vendo agressões também, e a tua frustração também, a tua insatisfação com a pessoa com quem você se relaciona, porque você criou um parâmetro tão elevado que não vai encontrar em lugar nenhum. Eu acredito que há uma correlação grande, né? Há uma correlação grande. Vai depender também do temperamento da pessoa, dos outros valores que ela tem também, porque encostar a mão numa pessoa, agredir alguém, é algo que ultrapassa qualquer respeito, né? Sim, com certeza, né? Ok, eu acho. Não sei se você tem alguma coisa aí para finalizar, Derek. Eu tenho só um imenso agradecimento por essa oportunidade de estar conversando com você sobre esse assunto, né? E que realmente é algo tão importante, tão novo, mas que precisa ser trazido assim à luz do dia